Para finalizar essa aula, vamos trabalhar a pessoa com deficiência. Afinal de contas, a pessoa com deficiência, ela é capaz? Ela é absolutamente incapaz? Ou ela é relativamente incapaz? Primeiro ponto é conhecer, é saber quem que é a pessoa com deficiência. O conceito de pessoa com deficiência está ali no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 do ano de 2015. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esta é a pessoa com deficiência. O artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. E o 84 diz que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, perceba, qual é o enquadramento hoje de uma pessoa com deficiência dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Pessoa com deficiência, não tenha medo de acertar, hoje ela é capaz. Plenamente capaz. Pessoa com deficiência não é relativamente incapaz, muito menos absolutamente incapaz. Se a FGV te perguntar qual é o enquadramento da pessoa com deficiência quanto à sua capacidade, você responda, ela é capaz. Ah, professor, se for uma deficiência mental, capaz. E se for uma deficiência física, capaz. E se for uma deficiência sensorial, capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Veja a observação que eu coloquei para vocês. Não há nenhuma hipótese de incapacidade, seja ela absoluta ou relativa, no Código Civil, em virtude apenas de a pessoa ter alguma deficiência. Então, você não pode ligar a característica da deficiência a uma incapacidade. A deficiência, por si só, não gera incapacidade. E por que a FGV gosta disso aqui? Porque antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tinha previsão de incapacidade dela lá nos artigos 3º e 4º do Código. Porém, como eu coloquei no seu material, essa inovação adveio com a entrada em vigor da Lei 13.146 de 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a partir dessa lei, os artigos 3º, que traz o rol de absolutamente incapazes, e 4º, que traz o rol de relativamente incapazes, foi alterado e foi retirada a pessoa com deficiência. Então, você não encontra ali mais pessoa com deficiência, nem no rol dos absolutamente, nem no rol dos relativamente incapazes. Então, todas as pessoas com deficiência são capazes. Agora, dependendo do caso concreto, se naquele caso concreto, específico, aquela pessoa com deficiência não puder exprimir a sua vontade de forma permanente ou transitória, aí ela vai ser considerada relativamente incapaz e um curador vai ser nomeado. Mas cuidado, não é porque ela tenha deficiência que você já joga ela no grupo do relativamente incapaz, não. A priori, a primeiro plano, ela é capaz. Se ela não conseguir exprimir a sua vontade de maneira permanente ou temporária, se e apenas se ela estiver nessa condição, é que ela poderá ser relativamente incapaz. Mas pela deficiência? Não. Pelo inciso 3 do artigo 4º, pela impossibilidade de exprimir a sua vontade de forma livre e consciente, seja temporária ou seja definitiva. Então, fecha comigo. Pessoa com deficiência para o direito civil, ela é capaz. E a capacidade do indígena? O Código Civil não regula a capacidade do indígena. O indígena, a capacidade dele, de acordo com o artigo 4º, parágrafo único do Código, ela é regulada por legislação especial. E aí é a Lei 6.001/73, do ano de 73, que vai regular essa capacidade. É o chamado Estatuto do Índio. Então, cuidado, Código Civil não lida com capacidade do indígena. Quem vai lidar com isso é uma lei especial, a Lei 6.001/73. E a capacidade do ausente? O ausente é aquela pessoa que desapareceu, não se tem notícia dele, e vamos iniciar o procedimento da ausência, que você sabe ali, que são aquelas 3 fases. A curadoria dos bens do ausente, a fase número 2, a sucessão provisória,
E a fase número 3, a sucessão definitiva. Esse ausente que está desaparecido, como que eu vou tratar ele? Como capaz? Incapaz? Gente, o ausente, ele é capaz. Cuidado com isso aqui. No Código Civil antigo, de 1916, ele era considerado incapaz. Essa pessoa que tinha sumido, desaparecido, ele era incapaz para o Código de 16. Para o nosso Código de 2002, não. O ausente, ele é capaz. Cuidado, né? Atenção para você não confundir isso por causa de uma das fases da ausência. A primeira fase da ausência é uma fase de curadoria. Aí você vai pensar, uai, se tem curador, se é curadoria, ele é incapaz. Mas não é curador do ausente. A fase é curadoria dos bens do ausente. Vai ser nomeada uma pessoa para tomar conta dos bens do ausente. Ou seja, ele continua sendo capaz. Cuidado com isso. E por fim, a capacidade do surdo-mudo. O surdo-mudo, em regra, você vai enquadrá-lo como capaz. Lembra que capacidade é regra, incapacidade é exceção. Em situação excepcional, em sede de exceção, se ele não conseguir exprimir a sua vontade de forma livre e consciente, ele vai poder ser relativamente incapaz. Lá, de acordo com o artigo 4º, inciso 3 do Código Civil de 2002. Então, surdo-mudo, capaz, mas se for uma surdez que vai levar a uma condição que ele não consegue exprimir a sua vontade, aí sim, relativamente incapaz, artigo 4º, inciso 3 do Código. Para finalizar a aula, vamos responder duas questões do exame de ordem. Primeiro, aqui no nosso cronograma, essas questões estão disponibilizadas no quiz. Eu quero que você pause o vídeo, vá lá, faça as suas questões do quiz e depois venha aqui comigo corrigir as duas questões sobre o tema da capacidade. Veja essa daqui que caiu no 21º exame de ordem, no ano de 2016. André possui um transtorno psiquiátrico grave, que demanda o uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva uma vida normal. No entanto, em razão de consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido por um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Para desfazer os efeitos desse negócio, André deverá pleitear. Vamos lá, né? Primeiro a gente tem que identificar qual tipo de incapacidade é essa. Você já sabe que os incapazes de forma absoluta são apenas os menores de 16 anos. Não é o caso de André. E dentro dos relativamente incapazes, eu tenho aquela categoria ali daqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua vontade. É aqui que se enquadra o André. Por uma causa transitória, por esse surto, ele não conseguiu expressar a sua vontade de forma livre. E aí, galera, quando um relativamente incapaz pratica um ato da vida civil sozinho, sem um assistente, esse ato é nulo ou esse ato é anulável? Lembra? Ato praticado por absolutamente incapaz sozinho, nulo. Ato praticado por relativamente incapaz sozinho, anulável. Então vamos achar a resposta? Letra B. A nulidade dos negócios. Mentira. Ele não é absolutamente incapaz. Por incapacidade absoluta decorrente da enfermidade ou deficiência mental. Gente, o único incapaz de forma absoluta é o menor de 16 anos. Não tem mais incapacidade absoluta por enfermidade, muito menos por deficiência. Letra B. A anulação dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão, a nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. É nulidade, gente? Não, né? Nulidade é só no caso de ato praticado por absolutamente incapaz. Nós já sabemos que o André é um relativamente incapaz por não conseguir exprimir sua vontade ali de forma temporária. Letra C. A anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. É o nosso gabarito, né? Vai ser um caso de anulação. O negócio vai ser anulável porque foi praticado por um relativamente incapaz.
Letra C, a anulação do negócio. Por enquanto tá bom. Por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Já sabemos, né, que enfermidade e deficiência mental não gera nenhuma incapacidade. Por isso, gabarito na letra C. A próxima questão é novinha, do ano de 2022. 34º exame de ordem. Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão de sua deficiência, então eu estou lidando com uma pessoa que tem deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental, que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja, a FGV traduziu que a Júlia é uma pessoa com deficiência, de acordo com o conceito lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Júlia apaixona-se por Rodrigo, 19 anos, também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Júlia, temendo que Júlia não tenha o discernimento adequado para tomar as decisões certas em sua vida, e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, impede o casamento. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Galera, vamos lembrar? Pessoa com deficiência é o quê? É capaz? É absolutamente incapaz? Ou é relativamente incapaz? Vai firme. Pessoa com deficiência é capaz. Então, letra A. Júlia é relativamente incapaz. Já podemos parar por aqui, né? Não há uma incapacidade hoje dentro do Código Civil relacionada à pessoa ter uma deficiência. Letra B. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se, de modo que Rita não poderá impedir o casamento de Júlia. Aqui está o nosso gabarito. Veja bem, o fato de Júlia ter deficiência nem nada altera a sua capacidade. E por isso, ela pode exercer plenamente os atos da vida civil, por isso nosso gabarito na letra B. Letra C. Júlia é plenamente capaz em razão de sua idade, mas em razão da deficiência que a acomete, deverá confirmar sua vontade com o curador que deverá ser instituído. Sabemos que Júlia não precisa de curador, ela é plenamente capaz. Letra D. Rita, ainda que esteja atuando no melhor interesse de Júlia, na qualidade de mãe, não pode impedir o casamento, podendo, contudo, impor a Júlia sua curatela. A curatela hoje ela é excepcional. Só nas situações em que a pessoa não conseguir desenvolver, exprimir a sua vontade de forma livre e consciente. Por isso, gabarito na letra B de bola. Galera, terminamos mais uma aula de hoje. Espero que você tenha aprendido muito aqui comigo sobre capacidade. E no próximo bloco deste assunto, desta aula, nós vamos trabalhar o tema da emancipação. Vem junto, porque emancipação despenca no exame de ordem. Vamos juntos rumo à sua aprovação.